Olá! Depois de ter feito um vídeo sobre o caminho de Santiago que eu realizei, muitas pessoas vieram me procurar com dúvidas e sensações, né, sobre o caminho. E eu então decidi fazer alguns pequenos vídeos para não só tentar ajudar nessas dúvidas, mas principalmente dar mais força ainda para que essas pessoas possam fazer o seu caminho e, aproveitar essa que é uma experiência, eu acho muito interessante. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão, talvez aquilo que mais me questionaram, mais me perguntaram, que foi, o que eu mais ouvi pelo menos, que foi assim, você já estava treinado, você já tinha, né, condição física para fazer isso. Eu não conseguiria fazer nunca, eu não me imagino fazendo, eu acho muito difícil, muito duro. E, eu acho que é importante desmistificar um pouco essa questão. Portanto, eu vou tratar um pouquinho hoje sobre preparação. Eu já tinha um pouquinho de preparação, porque eu já estava a fazer o que aqui nós chamamos de ginásio, que seria a academia, né? Então eu já estava, a praticar uma atividade física mais intensa e já tinha, de certo modo, começado a fazer umas caminhadas, mas eram pequenos trechos, não era nada longo, nada, com grandes trechos, grandes percursos. Acho, o que me levou a querer me planejar um pouco mais foi porque eu acreditava que seria importante ter um mínimo de planejamento para que, eu tivesse uma certeza e uma maior segurança de que de fato eu conseguiria concluir, aquilo que eu estava pretendendo. Se você ainda não viu, eu tenho um outro vídeo que eu vou deixar o link aí, onde eu mostro, esse caminho que eu fiz. Foram cerca de 250 quilômetros em 7 dias, então uma média ali de quase 40 quilômetros diários. Bem intenso, né? E, portanto, eu tinha que, de alguma forma, ter algumas certezas de que eu conseguiria fazer algumas coisas. Além disso, eu fiz o caminho num período diferente. A pandemia ainda estava decretada, ainda existia diversas restrições, inclusive os albergues públicos estavam todos fechados, mas os albergues particulares estavam começando a abrir e era inverno. Então, uma situação onde não era normal, não era natural, e mais que isso, uma situação em que, até por orientação da própria Associação Jacobina, eles orientaram a que eu fizesse reserva antecipada nos albergues. Isso fez com que eu tivesse que ter muito certinho os locais onde eu ia parar, porque eu tinha que fazer reserva, eu tinha compromisso, eu tinha que estar nesse local, eu não tinha reserva em outros, e portanto eu tinha que realmente vencer aquela distância que eu tinha me proposto a fazer e chegar, no local correto, no dia certo. E isso, gerou uma necessidade de me planejar ainda mais. Também me gerou, como eu falei, uma necessidade de ter uma certeza maior de que eu conseguiria concluir esses trechos, né? Tirando isso, hoje, estamos... espero que você esteja vendo esse vídeo e a gente, de fato, já não... a pandemia já foi... desdecretaram, a pandemia, e eu espero que a gente não esteja passando por nada mais similar, porque todo mundo sofreu muito. E você não precisa fazer no inverno, Inverno realmente é um pouquinho mais complicado, Há menos oferta de locais, e o frio, dependendo principalmente do caminho que você faz, o frio ele castiga um pouco. Mas, esse planejamento inicial, como eu falei, eu acredito ser importante e tudo depende, se vai ser difícil ou não, depende do que você está buscando dentro do seu caminho. Primeiro, depende de qual caminho você quer fazer.
né? Existem inúmeros caminhos. Se você não viu ainda, eu tenho um outro vídeo que fala sobre as motivações para fazer o caminho. Lá eu deixo bem claro, existem inúmeros caminhos possíveis e você, né, com mais distância, menos distância, enfim, com altimetria, né, ou seja, relevos, né, mais subida, mais descida, menos descida, a época do ano, ou seja, se você vai fazer num período que é um pouco mais intenso, como o verão e o próprio inverno, que é mais desgastante, ou se você vai fazer, né, nos períodos mais amenos, de outono e primavera, se você vai fazer em grupo ou se você vai fazer sozinho. Então tudo isso e muitos outros fatores, enfim, fazem com que cada caminho seja um caminho diferente e principalmente que você precise de mais preparação ou menos preparação, na minha opinião. Então o primeiro passo é definir qual caminho você vai fazer, né? Qual é esse trecho, qual é esse percurso que você vai fazer e tentar determinar ou quantos dias você tem por fazer, né? Muitas vezes é essa situação, era a minha situação, eu tinha 7 dias, né? Era um carnaval, eu então roubei a sexta anterior do carnaval e fui até a outra sexta, né? Passei da quarta-feira de cinzas e roubei mais 2 diazinhos ali, eu tinha 7 dias. Então, às vezes pode ser isso, o período que você tem, às vezes é o contrário, às vezes é o quanto você está disposto a caminhar diariamente, né? Então, com isso, você consegue determinar quanto tempo você precisa ou quantos quilômetros você precisa fazer, né? E um ponto importante, você não precisa fechar um caminho, ou seja, iniciar e terminar de uma vez só. Você pode parar e retomar a qualquer momento e continuar aquele caminho, tá? Então isso é um ponto que é importante explicar, né? Muitas vezes as pessoas acham, não, mas eu tenho que começar e terminar. Não, você pode começar, ir até determinado trecho, parar e depois retomar o caminho e seguir adiante. Feito isso, né, você vai conseguir saber então onde você vai parar, ou mais ou menos onde você vai parar. Existem vários aplicativos que auxiliam você, eu vou colocar aqui na descrição o link de alguns, que podem ser bem interessantes e que ajudam você justamente a fazer esse planejamento, essa sua rota, né, sua jornada. Você não precisa levar à risca aquilo, né, mas é uma base que pode te ajudar bastante e enfim, pode ser interessante. Bem, feito isso, questão preparação física. Como eu falei, eu já estava, né, no ginásio, né, ou seja, na academia, enfim, não vou dizer que eu tinha um preparo físico excepcional, muito longe disso, mas eu já fazia atividade física corrente, né, e já fazia algumas caminhadas. E o que eu fiz foi mudar um pouquinho só minha forma da minha atividade física. Então eu intensifiquei as caminhadas, comecei a fazer mais caminhadas diárias e diminui um pouquinho a minha atividade no ginásio, na academia. Isso, enfim, me ajudou bastante, não só no sentido de caminhar mais e ter mais essa ação que eu teria durante vários dias e durante muito tempo nesses vários dias, mas também para algo que eu considero importante dentro da preparação, que é conhecer as suas limitações. O que pode acontecer, né? Qual que é a parte que pega, e você, enfim, vai começar a descobrir áreas do seu corpo que você nem sabia que existiam, porque elas vão começar a reclamar. Fazer o caminho tem uma relação direta com a questão do sofrimento, enfim, muito o sofrimento em si, né? Se você pegar principalmente a parte da peregrinação, né, do caminho, o sofrimento ele tem relação direta com a peregrinação. Então, você ter um desconforto é algo natural, né, dessa ação de caminhar e de fazer um longo caminho. Agora, há uma diferença entre você ter um desconforto, né, e algo que te limite, ou seja, ou que mais que te limite, que faça com que você não possa concluir a sua jornada, né? Ou seja, que você tenha uma situação física extrema. Então,
eu acho que o principal objetivo da preparação física não é nem estar preparado fisicamente para determinado ritmo, não tem relação com isso, mas é realmente conhecer, né, o que o seu corpo, ouvir o que o seu corpo diz e, com base nisso, saber como trabalhar com essas questões, né? Por exemplo, eu quando comecei a intensificar as minhas caminhadas, eu comecei a sentir um certo desconforto nos joelhos e eles foram aumentando, e principalmente nas situações de descida. E aí eu fui buscar, enfim, formas de tentar atenuar isso. Então a primeira forma foi dar um suporte, usar joelheiras, e a segunda forma foi usar os bastões. No começo eu achava que isso era meio, enfim, na questão do cajado, dos bastões, que era algo, enfim, que não era mais cenográfico do que, enfim, né, tinha um pensamento meio que não, enfim, que depois se demonstrou totalmente equivocado, e eles sim fazem muita importância, são muito positivos. Inclusive eu recomendo realmente o uso dos bastões, e no meu caso eu fiz a caminhada com 2 bastões e foi excepcional, assim, isso me trouxe um alívio na coluna, uma melhor postura ao caminhar, um alívio nas articulações, joelho, tornozelo. Então realmente foi muito bom, mas eu só consegui ter essa dimensão a partir do momento que eu fiz um mínimo de preparação, né? Se eu não tivesse feito essa preparação, eu não saberia, né? Eu também sabia de antemão que eu teria, já no primeiro dia, cerca de 40 e poucos quilômetros para fazer. E no final da história acabaram virando 50 e poucos, porque o caminho é assim, você às vezes sai do caminho para ver algo, retorna para o caminho, sai do caminho para, enfim, se alimentar em determinado local, volta. A própria chegada ao local, não necessariamente, né, você consegue colocar como destino, às vezes, o albergue que você vai ficar. Então ainda tem a entrada da cidade, até, né, o acesso ao albergue. Às vezes nem sempre o albergue também está no caminho, né? Às vezes ele está um pouquinho mais recuado. Então no final foram quase 50, e eu nunca tinha feito 40 quilômetros na minha vida, andando num dia, né? Eu nunca tinha andado essa distância. Bem, eu tinha que tentar saber se eu conseguia. Então eu fiz um teste cerca de 2 semanas antes. Eu saí da minha casa, por uma grande felicidade, está no caminho. Então eu saí da minha casa, fui no sentido do porto, né? Então da Póvoa de Varzim até o porto, e um trecho que era em torno aí de uns 42 quilômetros mais ou menos. Enfim, caminhando bem, e chegou um momento que eu comecei a ter um certo desconforto nos pés, e enfim, e aquilo que eu mais temia, e que eu já tinha visto vários vídeos e lido muito, que era o aparecimento das bolhas, se concretizou. E eu, enfim, surgiu uma bolha na planta do meu pé, e ela me acompanhou não só durante o período de treino, mas depois, durante todo o meu percurso, todo o meu caminho. Ela se tornou crônica. Então eu tive que lidar com ela. Eu cheguei perto dos 30 e poucos quilômetros, numa região chamada Matozinhos, 32, 33, e eu já estava bastante exausto, já assim, bem desgastado, e comecei a ver, enfim, que havia uma disponibilidade de transporte público mais fácil. Eu tinha combinado com minha esposa que eu ia encontrar com ela no porto. Liguei para ela, falei: olha, para mim deu, cheguei nos 32, não vai ser hoje que eu vou conseguir chegar nos 40, vou parar por aqui, porque realmente eu tô no limite e eu vou me machucar mais, e não é a ideia, né? Mas aí tem um componente também mental que é importante avaliar. Se eu não tivesse disponibilidade de transporte na região,
Ou seja, se eu tivesse um local mais sem nada, né, mais deserto, vamos dizer assim, eu teria que continuar. Então aquilo fez com que eu, de certo modo, desistisse, né, parasse ali. E o nosso cérebro sempre vai nos levar para esse lado mais confortável, né? É natural, não tem nada de anormal nisso, né? Ele quer nos resguardar, ele quer nos trazer segurança, ele quer nos manter vivos. Então, ele sempre vai nos levar para o lado mais confortável, né? E aí vai ficar aquela vozinha, né? Tipo, para, né? Pega o metrô, o metro, como dizem aqui, né? Pega o metro ali, tá pertinho, né? Só umas 4 quadras, enfim. Vai de metro, vai de boa, descansa um pouco, enfim. Então, essa relação com o cérebro, né, essa relação mental, ela é constante no caminho, né? Principalmente quando você vai avançando e quando vai aumentando o seu desgaste, seu nível de desgaste. Também faz parte da preparação. Bom, como eu falei, não consegui, mas na semana seguinte, era a minha última semana antes de iniciar o caminho, resolvi fazer novamente um outro trecho aí. Fui saindo também de novo da minha casa, indo no sentido norte, que era inclusive o caminho que eu faria, o sentido que eu tomaria. Fui até Esposende, 20 quilômetros. Então eu iria até Esposende, voltaria 20 km de ida, 20 km de volta, 40 km. Teria certeza de que eu conseguiria concluir ou não esses 40 km. Isso faria com que eu mudaria, provavelmente, algo no meu planejamento. Os primeiros 20 tranquilos, cheguei super bem em Esposende, fiz meu pequeno almoço, né, o café da manhã, e depois os 30 e poucos quilômetros de novo, a questão das bolhas, né, e enfim, mas eu já sabia como lidar com elas, eu já tinha entendido o que eu poderia fazer ou deixar de fazer, enfim. E continuei, e cheguei, e ao final de 42 quilômetros estava em casa, realmente muito desgastado, muito cansado, mas pelo menos eu sabia que eu tinha conseguido fazer 42 quilômetros. Aquilo era uma segurança para mim, no sentido de fazer o primeiro dia, que ia acontecer logo ali 5 dias depois. Bem, isso tudo, né, como eu falei, o principal objetivo é você ficar mais tranquilo. Então, um ponto também que eu acho importante dentro da preparação é você utilizar os seus equipamentos que você vai fazer o caminho. Então, utilizar previamente o calçado, principalmente, que você vai usar, avaliar se tá bom, se não tá, se você precisa, enfim, usar algo como uma palmilha para melhorar, se as meias, se são as melhores possíveis que você poderia utilizar, a roupa, enfim, a mochila, né? Então, usar a mochila com o peso que você pretende utilizar, com os equipamentos que você vai levar, para que você tenha, enfim, a sensação, a certeza, e para que você possa também avaliar se você vai ou não ter que diminuir a sua quantidade de peso. Isso é muito importante, tá? Recomendação, 10% do seu peso corporal no máximo. Eu vou fazer um outro vídeo só sobre questão de equipamentos, que também é uma dúvida que foi muito trazida para mim, mas importante isso, né? Testar os seus equipamentos, fazer caminhadas em horários diferentes do que você está habituado. Então, por exemplo, se você normalmente só faz caminhadas pela manhã, fazer caminhadas à tarde, fazer caminhadas com sol a pino, e se proteger com isso, né? Usar principalmente protetor solar, fazer caminhada na chuva, né? Se você conseguir, para você perceber quais são as diferenças, né? Andar molhado, enfim, com calçado molhado, e aí pensar na possibilidade de ter um calçado que seja impermeável, porque a chance de chuva sempre é possível, né? Dependendo do período do ano, então mais ainda, né? Tem períodos bem chuvosos, enfim, de novo, o intuito de se planejar, né, de se preparar, é fazer com que o seu caminho seja o mais prazeroso possível, né? E com que você possa aproveitar esse caminho, independente se você vai fazer 40 km diários, como eu fiz, se você vai fazer
30, 20, 10, né? Não importa, mas que fazendo esse trecho que isso te dê realmente um prazer e torne a sua experiência o ideal. E sobre a preparação mental, o último ponto, como eu falei, então o cérebro sempre tenta nos levar para esse outro lado. E só uma curiosidade, né? Eu, numa parte já final do caminho, eu já estava próximo a Padrón, tinha saído de Pontevedra e minha próxima parada seria Padrón. Depois de Padrón, a última parada é Santiago de Compostela. E eu estava próximo a Padrón e eu imaginava que eu estava assim, cerca de uns 3 quilômetros do local, do albergue que eu ia ficar. E eu fui consultar, enfim, o meu GPS para ver se era isso mesmo, porque eu já estava bem desgastado, bem cansado. E eu tive a surpresa de que, na verdade, não eram 3, eu estava a 9 quilômetros. E assim, para quem já tinha andado 200, 9 quilômetros não é muita coisa, parece. Mas para quem já andou 200, né, e está bem cansado, 9 quilômetros faz muita diferença. Né? São algumas horinhas ali que você vai ter que caminhar. E isso, digamos, é a hora que você realmente chega, né, que a tua mente começa a tentar te dominar no sentido de te tirar do caminho. E para ajudar ainda, eu estava num trecho que era um bosque e nos postes, assim, eu comecei a ver uns cartazes, do nada, assim, uns cartazes. E o que eram cartazes? Era um anúncio de um serviço de táxi, né, para caminhantes, para peregrinos, para levar até Padrón, né? Você ligava para a pessoa, o táxi vinha e te levava. E assim, eu olhei aquilo, eu falei, não. Eu caminhei mais um pouco, outro anúncio. Mais um pouquinho, outro anúncio. E olha, foi difícil não aceitar, né, essa tentação de realmente pegar a mão ao telefone, ligar e solicitar um táxi, fazer aqueles 8 quilômetros que faltavam de táxi não andando. Então, não fiz, enfim, continuei andando e consegui dar foco de novo para minha caminhada e fiz uma parada, né, me tranquilizei, falei, não, vamos lá, calma, né, me hidratei, porque isso é muito importante, a hidratação é fundamental, tá? É realmente muito importante, tanto para o organismo quanto para a mente. Fiz uma parada, coloquei os pés para cima, dei uma relaxada, retomei e finalizei, fui até Padrón e no dia seguinte eu estava em Santiago. Então, é isso, assim, eu acho que essas situações que você vivencia no caminho são sempre aprendizados e, portanto, uma preparação pode te trazer alguns aprendizados que vão, de certo modo, facilitar a sua jornada. É isso. Espero que você tenha curtido. Deixe o seu like, compartilhe, principalmente faça comentários. Se você tem questões, tem perguntas, pergunte. E, enfim, eu vou tentar, na medida do possível, responder a todas. E, de novo, um bom caminho.